Salve, 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 nação rubro-negra! Chegando para mais uma live informativa recheada de notícias do Flamengo. Léo Ortiz com dia, horário, número definido e o Flamengo correndo contra o tempo para regularizar o jogador para a próxima fase do Campeonato Carioca. Falando em Fla-Flu, tem também a diretoria de ambos os clubes solicitando uma mudança de horário e a Ferge deixando claro que o Vasco só vai jogar no Maracanã contra o Nova Iguaçu, se o Flamengo e o Fluminense permitir. Voltaram atrás. William Carvalho, volante português, está em alta e na mídia, inclusive espanhola, e iremos trazer isso para vocês. Bruno Spindel revoltado com a CBF, deixando claro o quanto a CBF desvaloriza as suas próprias competições e o Flamengo podendo também bolsar milhões no bolso referente à organização do próximo campeonato, mas vou explicar isso para vocês no decorrer do nosso vídeo. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho, né, a gente vai ter aí a noção de quanto terminou a partida Flamengo versus, né, Sporting, do válido pelo Sub-20 aí do campeonato da Libertadores. Tem o Chola, o Wellington, o Wallace, Ryan Lucas, Iago, um monte de moleque bom de bola aí titular, que vem a vitória, que vem os primeiros 3 pontos para o grupo C, que o Mengão está presente. Vamos lá falar sobre o que importa, então vai subindo o like, se inscrevendo, para você não esquecer, primeiramente sobre o Léo Ortiz. Léo Ortiz, informação do GE, informação do Coluna do Fla, desembarca no Rio de Janeiro e foi confirmado, como falamos mais cedo, amanhã, na terça-feira, por volta das 5 às 6 horas da tarde, mais ou menos no horário de Brasília. Ele não vai imediatamente para o centro de treinamento, ele primeiro vai fazer os seus ajustes, né, de descanso, ele já está fazendo o processo de mudança, e a expectativa é que na quarta-feira ele se reapresente ao Ninho do Urubu. O Léo Ortiz vai utilizar a camisa 3, que era do Rodrigo Caio, e que nesse momento não está sendo utilizada por ninguém. Além disso, o Flamengo tem até quinta-feira para regularizar na Bira, né? Como a gente falou para vocês, que é o boletim informativo da FEG dos atletas, até quinta-feira, para que ele possa estar à disposição no confronto, até mesmo, quem sabe, da semifinal. Lembrando que o Léo Ortiz já vinha jogando, está com ritmo de jogo. Se tiver regularizado 48 horas antes do confronto Flamengo e Fluminense, ele já pode jogar. Ainda mais pela situação do zagueiro Fabrício Bruno, que está com uma fratura, que está com o nariz quebrado e pode ser poupado para essa semifinal. Tá bom, galera? Deixa a sua opinião e deixa aqui abaixo também o seu comentário. Se o jogador já estiver bem, coloca para jogar no sábado, arriscaria numa semifinal, então deixa aqui abaixo o seu comentário, tá bom? Falando em Fla-Flu, a diretoria de ambas as equipes, através do Rodolfo Landim e do Mário Bittencourt, já entraram com um pedido em conjunto à Ferge para que o clássico de sábado seja realizado por volta das 5 horas da tarde, justamente pelo motivo chamado calor. A previsão para sábado no Rio de Janeiro é de 34 graus, com a sensação térmica de 38 para 39. E o calor vai estar em alta. Devido a isso, eles fizeram a solicitação, mas a Ferge ainda não respondeu a esse pedido, porque vai conversar com a Band, que é a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, e se a Band, se for para a Band, ok, a mudança vai ser feita. Enquanto isso, os clubes aguardam a resposta da emissora e a gente vai passando aqui para vocês todas essas atualizações. Falando sobre diretoria do Flamengo, o Bruno Spindel também está mega chateado com a CBF, porque a CBF recusou recentemente aquela solicitação por parte da mudança e alteração do calendário. E aí, para você ver como ele está pé da vida, essa é a realidade, ele até disse assim: competição que, na minha opinião, é a mais disputada no mundo e que traz mais recursos financeiros para todas as equipes. Ele está se referindo, obviamente, ao Brasileirão. Não entendemos muito bem o motivo dessa proteção do calendário à Copa do Brasil e tratar o brasileiro de forma insignificante. Então, assim, deixando claro, né, que a CBF se posicionou colocando o Campeonato Brasileiro como o menos importante de todos, dando sempre brechas para Libertadores, Recopa, Supercopa, Copa do Brasil, e todo mundo ali, através dos jogos, né, das suas respectivas seleções, vários clubes vão ser prejudicados. Então, Bruno Spindel já largou o papo e já deixou aí o aço referente a essa situação. Saindo do Brasileirão, indo para a Libra, os clubes da Libra, na última sexta-feira, assinaram um acordo bilionário, um pré-contrato com a Globo de 1,3 bilhões anuais.
dos direitos do Campeonato Brasileiro durante 4 anos, de 2025 até 2029. O valor final, inclusive, será descontado 10% dessa situação se o Corinthians, que ainda não assinou, decidir não aderir. O time paulista está estudando uma alternativa de outros grupos, né, de investidores ali concorrentes com o Forte Futebol. Até o Santos também, que estava nesse grupo, acabou aderindo à Libra e tudo mais. E esse valor de 1,3 bilhão anual se refere à transmissão aberta, a fechada e os valores fixos também do pay-per-view. A Libra também está negociando com a Globo um valor variável de remuneração dependendo do número de assinaturas que tiver de acordo com cada clube. Pelos critérios internos, o valor será dividido da seguinte forma: 40% em partes iguais entre todos os clubes, 30% de acordo com a audiência e 30% de acordo com a classificação do campeonato. Até isso também vai embolsar mais dinheiro. O Flamengo vai receber 63 milhões pela assinatura desse pré-contrato, independente se o Corinthians vai aceitar ou não. O Flamengo é um clube grande, dá muito engajamento, dá muita audiência e já vai ser beneficiado com mais milhões, vamos dizer assim, nos cofres rubro-negros, tá? Falando sobre o William Carvalho, volante que não teve o aval do Tite, passamos isso aqui para você no seu horário de almoço e ganhou, inclusive, um destaque na mídia espanhola. Uma matéria que foi divulgada e vinculada nesse fim de semana no Diário de Sevilha, lá na Espanha, destacou que o Flamengo chegou forte por William Carvalho. Ao longo até da reportagem, o portal até garantiu que mesmo com essa irregularidade do volante na temporada, o técnico Manuel Pellegrini segue vendo o jogador como uma peça importante, por isso que ele tem sido titular do Real Betis, inclusive fez um golaço no final de semana. E também o outro portal, Info Real Betis, na verdade é o outro portal, né? Info Real Betis, que é focado ali, obviamente, em notícias exclusivas do clube, destacou assim: forte interesse do Brasil no volante William Carvalho. Foi como foi noticiado no dia de hoje através desse veículo. Além disso, foi destacado também a boa atuação do volante no dia de ontem, no domingão, mesmo perdendo de 2-1 para o Atlético de Madrid, ganhou destaque justamente porque é um cara que tem muito crescimento e é um cara que está arrebentando, vamos dizer assim, de maneira geral, durante esse período aí, desses últimos anos, no campeonato espanhol, na La Liga, tá? Informação atualizada do GE agora, tá? Dessa segunda-feira. O Vasco fez um pedido para suspender a licitação do Maracanã e foi indeferido. Diante dessa nova negativa, a abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas está confirmada para amanhã, 10h30 da manhã, no Palácio Guanabara, que é a sede do governo estadual. O desembargador relator do caso, que é o Eduardo Antônio, já deixou claro que rejeitou a solicitação de acordo com os pontos que ele especifica ali. 3 concorrentes estão disputando essa concessão. Maracanã, consórcio Maracanã para Todos, composto pelo Vasco e pela W Torre, o consórcio Fla-Flu e o consórcio RNGD, que é vinculado àquela Arena 360, que manuseia o Mané Garrincha, também está tentando conseguir administrar o Maracanã. Então, são 3 concorrentes pelo Maracanã e o Flamengo vai aguardando, não tem muito o que fazer também, né? Mas o Flamengo vai aguardando aí esse outro processo de maneira natural. O Landim tinha demitido recentemente o seu diretor de esportes olímpicos e o Mauro César deixou claro que o presidente foi questionado, né, sobre a influência da Patrícia Amorim quando confirmou Débora, né, como a nova vice-presidente de esportes olímpicos e o jornalista trouxe a seguinte informação de que o Landim saiu em defesa da ex-presidente Patrícia, dizendo: cuidado, não temos como comparar os números antes e depois da nossa entrada, porque os balanços eram feitos de forma completamente diferente. Por exemplo, não estava lançada no balanço a dívida do consórcio Plaza, porque uma reunião de conselho deliberativo havia sido aprovada a proposta de não considerá-la. Como se negar que algo que existia de fato fosse eliminar a nossa obrigação? Mas esqueça isso. Nunca busquei arrumar culpados de nada, até porque não sei as dificuldades que cada presidente encontrou.
A gente dirige olhando para frente, quem fica olhando pelo retrovisor o tempo todo acaba batendo com o carro. Então, posicionamento do nosso presidente aí, de maneira mais clara do que nunca, deixando evidente, né, que é um parceiro, vamos dizer assim, que pelo visto ele está tendo aí nos bastidores referente a essa situação. Tá bom, galera? Mais informações amanhã, na terça-feira, a gente está aqui de volta. Inclusive, tem chegado do Léo X e muito mais para passar para vocês. Vai subindo o like, não se esqueça. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe também os nossos conteúdos, tá bom? Saudações. Isso aqui é Flamengo.